O filósofo e acadêmico Severino Ng'uenha começou por explicar o que esteve por detrás do diálogo político inclusivo em Moçambique. Um processo que, segundo ele, nasceu da dor e que hoje está descaracterizado. Pretendemos o melhor possível para o país que é o nosso. Pretendemos o melhor possível em termos de realização das pessoas, de um sistema político funcional, etc. Mas encontramos-nos a ter que percorrer caminhos diferentes. O que nós temos na mesa, a discussão que está sendo feita, não corresponde ao que nós tínhamos pensado, ao que nós propusemos, ao que nós queríamos, tomou um outro rumo. Ng'uenha revela que o impulso inicial veio em plena crise, com mortes nas ruas e um país em convulsão. O país estava a ter destruições enormes, estava a ter mortes enormes, muita gente, média 10, 12, 14, 15 pessoas por dia. E a pergunta mínima que a gente podia se fazer, o que eu me fiz foi: o que é que eu faço? Eu não sou membro da Frelimo. Eu não tenho cartão da Frelimo. Eu não sou membro da Renamo, não sou membro do MDM, também não sou membro do novo partido que nasceu. Tinha duas possibilidades: ficar calado, eu estava na Itália na altura, e comer pizzas e espaguetes, ou dizer que eu tenho alguma responsabilidade, tenho que fazer alguma coisa. E a minha opção foi essa. Pode ser errado, mas foi uma opção de fazer alguma coisa. O que fazer? Nós começamos a bater portas para levar as pessoas a conversar, a encontrar um caminho através do diálogo e da palavra. O acadêmico conta que juntou-se a professores, ativistas e organizações da sociedade civil para criar pontes. O seu principal interlocutor foi Venâncio Mondlane. Eu falava com Venâncio 1 ou 2 horas por dia. Eu falava com o News, que era presidente na altura. E quando eu voltei, ainda nem estava curado completamente, convencemos o presidente News a convidar as principais lideranças políticas a sentar com elas. Depois de muita relutância, ele aceitou. Saiu um documento, o Venâncio Mondlane escreveu um documento, ele estava fora de Moçambique, com 21 pontos, em que ele sugeria que estes eram os pontos principais que tinham que constar numa agenda de reforma no país. Eu peguei nos 21 pontos, conseguimos introduzi-los no documento base que tinha que ser discutido, e assim começou o diálogo interpartidário. As ideias principais que nortearam o documento eram as ideias do Venâncio. Quando foram introduzidas as ideias, o documento circulou entre todos os partidos e, a pouco e pouco, nós fomos perdendo o controle dele. De acordo com o acadêmico, o processo foi capturado pelo poder institucional e perdeu o rumo. E, de repente, aquilo apareceu como uma proposta presidencial do novo presidente, com os partidos políticos a serem arrastados por trás. Nomeou-se um chefe que ele... Tudo isto foi sendo cozinhado, e tudo o que a gente podia fazer era... O que eu podia fazer era, com os membros dos partidos diferentes, o Suf Momad, dizer: amigos, vocês não durmam, não pode ser assim. Vocês têm que ter uma postura diferente para este diálogo. Quando ele foi para a Comissão Política, Comitê Central, começaram a fazer mudanças. Uma das lutas, para mim, que eram importantes na altura, e eu falava muito com o Lutero Simango, era dizer assim: Lutero, esta não é uma iniciativa presidencial e não deve ser uma iniciativa presidencial. Vocês, os partidos políticos, devem ter aderência deste processo. Não aceitem ir para a presidência. Não aceitem que seja o presidente a dirigir. Sentem-se com ele como iguais e discutam para fazer propostas de uma maneira livre, autónoma, e poder avançar no processo. O processo, à medida que ia entrando nas instituições, ela foi nos escapando pela mão. É por isso que eu disse que, a certa altura, eu já não me reconhecia no que aconteceu. O presidente News saiu, entrou o presidente Chapo. Ng'uenha lamenta a exclusão de figuras centrais como o próprio Venâncio Mondlane. O nosso último encontro com o presidente, eu digo isto, até nem devia dizer isto, mas digo isto: nosso último encontro com o presidente, como grupo, foi dizer assim: Sr. Presidente, a razão da existência de um diálogo em Moçambique foram as manifestações, e a cara mais representativa das exigências do povo é o Venâncio. Não faz absolutamente nenhum sentido
que vocês façam esse diálogo sem a presença dele. Isso foi antes do Venâncio fazer a carta. A carta veio depois. O presidente respondeu-me, fui eu que fiz a pergunta, a resposta foi: isto é de lei, foi o Parlamento que tomou a decisão e só o Parlamento pode decidir que já não vão para o diálogo os partidos com representação parlamentar ou municipal, mas que possam entrar também outros partidos. Então eu digo assim: presidente, eu vou agarrar a sua palavra. A próxima reunião do Parlamento é em outubro. Quer dizer que o senhor vai submeter em outubro este pedido ao Parlamento para dizer que ratifiquem que possam entrar. Aí entramos naquelas coisas que se diz, não se diz, faz, não se faz. Severino Ng'uenha admite erros, mas reafirma que se o processo salvou vidas, já valeu a pena.